eu quero mostrar algo para vocês que é um grande contexto. Então, a gente tem muita informação, muito gráfico aqui para falar de valuation, para falar de short interest, de recompra, temas e conceitos que se você não conhece, você vai entender. Mas eu preciso trazer um contexto aqui que é muito importante. E o que é este contexto? É a taxa de juros. Então, é o seguinte, no mercado financeiro, nada é absoluto, tudo é relativo. E o ponto de partida para tudo que nós fazemos, quando nós estamos falando de preço de ativos, é a taxa de juros. Então, não tem como falar de renda variável sem pelo menos citar o que aconteceu com a curva de juros no Brasil. E nós fizemos um levantamento, e eu já aproveito para adiantar que ali, mais ou menos na metade, né, Lucas, a gente vai compartilhar alguns estudos proprietários bem legais, mas bem legais mesmo. E nós fizemos um levantamento mostrando a diferença que nós tivemos de um ano para o outro na curva de juros. Olha que interessante, pessoal. Nesta curva bege, nessa cor bege, nós temos o que era a curva de juros um ano atrás. Então, basicamente ali no início de 2024. Nós tínhamos uma taxa de juros próximo de 12. O mercado esperava que essa taxa ia cair, ia ceder para algo próximo de 9, 9,5. Tinha aqueles mais otimistas que falavam de 8. E depois essa taxa permaneceria estável próximo dos 10%. Um ano depois, dando um fast forward na vida e chegando onde nós estamos agora, essa é a curva de juros atual. Uma alta incrível, assim, para quem talvez não é do mercado, vai falar, subiu de 10 para 14, 15, só 4%, só 5%. Por muito menos, instituições quebraram, por muito menos nós tivemos grandes crises, por muito menos pessoas perderam seus empregos. Então, eu garanto que foi algo extremamente surreal que a gente viveu. E essa é a curva de juros atual. O que nós temos é uma taxa próxima de 12,25, né, que vai subir na próxima reunião dessa semana. Deve chegar ali próximo de 15, algo do tipo, e depois permanecer estável. Pelo menos é isso que o mercado tem falado. E se a gente vai falar de Bolsa Brasil, por que eu começo falando de renda fixa? Ou melhor, falando de curva de juros. Existe um conceito que é muito famoso quando a gente vai falar de renda fixa, que é a tal da duration. O que é a duration? Todo título de renda fixa, ele vai pagando cupons, vai pagando juros semestral, anual, alguns mensais. Então, eu pego qual que é o prazo médio desse pagamento que eu vou receber e vejo mais ou menos em quantos anos eu recebo aquilo que eu aportei naquele título. Então, a gente chama isso de duration de uma maneira simplificada. A Bolsa também tem uma duration, porque as empresas, elas também geram proventos, elas também geram fluxo através dos dividendos, através dos juros sobre capital próprio. Então, a gente fez uma estimativa de qual que seria a duration da Bolsa. E a duration da Bolsa brasileira é algo próximo de 9 a 10 anos. O que isso significa? Primeira curiosidade, né? Abre parênteses. Se você pegar uma renda fixa com mais de 15 anos de duration, é mais arriscada do que a Bolsa, né? Fecha parênteses para quem acha que a renda fixa não tem risco. Agora, voltando para a Bolsa. Significa que, para cada 1% que eu tenho de aumento de juros, eu geralmente vou ter uma queda de 10% da Bolsa. E o contrário também é verdade. Para cada 1% de queda de juros futuro, não estou falando de Selic, tá? Estou falando de juros futuros, juros de 5, 10 anos. Eu vou ter uma alta de 10% da Bolsa. Então, é justamente pelo fato da gente ter tido uma alta de quase 4% aqui, que a gente teve uma queda bem expressiva no ano passado. O Ibovespa caiu mais de 6%, o Small Caps caiu mais de 11%. Então, esse é o grande ponto de partida para o que a gente vai falar hoje. E antes de passar para o Lucas, que ele vai mostrar um gráfico bem interessante, eu quero mostrar não só a taxa nominal, que teve uma alta relevante, mas também a taxa real. Então, aqui, o Brasil está em verde. Perceba que a taxa real, aquela que é acima da inflação, bateu quase 8% no Brasil. E isso não foi algo restrito ao Brasil. Isso aconteceu no Chile, aconteceu na Colômbia, no México. É que no Brasil foi um pouco pior. Então, pelo fato das taxas americanas terem subido, isso eleva as taxas brasileiras. E isso pressionou muito os ativos de risco brasileiro, principalmente a Bolsa. E antes de finalizar e passar para o Lucas, tudo isso para falar que o que nós estamos trazendo hoje de esclarecimento, de discussão aqui, uma conversa, é olhando para o futuro. Então, eu sou a primeira pessoa a fazer a piadinha, né? Que a Bolsa Brasileira está cara faz 10 anos. Que a Bolsa Brasileira é isso, aquilo. Tudo bem, pessoal, mas a gente está falando do futuro. Então, o mercado sempre antecipa as coisas.
Então, é pelos preços de hoje que a gente vai trazer a nossa perspectiva do que esperar para 2025. Perfeito, eu acho que você fez uma introdução muito boa. A gente mostrou aquele conteúdo do primeiro gráfico na nossa última carta mensal, mostrando a desancoragem que o mercado teve às expectativas, e isso também se justifica, claro, pelo cenário internacional, né? Porque se a gente voltasse um ano atrás, se falava em 7 cortes de juros nas Fed Funds, e esses cortes só aconteceram no final do ano passado. É claro que isso traz um certo alívio, mas ao mesmo tempo, esses cortes também alongaram a curva de juros dos Estados Unidos. Então, isso também impactou para que a gente não tivesse um mercado muito bom por aqui. Mas, apesar disso, e esse foi o motivo de ter colocado o conteúdo desse gráfico na nossa apresentação, o retorno da Bolsa Brasileira no ano passado foi o pior dentre todos os mercados emergentes. Foi a pior bolsa do mundo, a verdade é essa, né? Então, brigou até o final do ano com o México, mas no fim do ano a gente acabou acumulando uma perda que trouxe o Ibovespa a um retorno negativo de 11%, sendo que 80% da queda da nossa bolsa no ano passado aconteceu no último trimestre. E então, isso justifica-se também por conta de um alívio que a gente esperava que viesse nos juros longos dos Estados Unidos, fato, mas também por conta das diversas preocupações fiscais que não trouxeram nenhuma sinalização de que os juros irão ceder aqui no Brasil, pelo menos no curto a médio prazo. A gente está bem pessimista, né, diante dessa conjectura de juros, e esse é o principal gatilho que a gente precisa para, de fato, a nossa bolsa destravar. Eu fiz questão de começar a live dando essa ducha de água fria, porque diversos dos próximos slides que a gente vai mostrar aqui dão indícios de que a gente está num ótimo ponto de entrada. E a gente também acredita nisso, né? Mas existem algumas preocupações que ponderam o percentual de alocação que a gente pode ter na classe em bolsa no Brasil. Então é importante fazer esse... Só uma curiosidade, olha que interessante, né? Você falou do Brasil e do México. Primeiro que o Brasil teve um crescimento da economia acima do que era esperado no início do ano. O México ainda estava com aquela narrativa do nearshoring, tanto é que o peso mexicano, por algum momento, chegou a se valorizar bastante. Então, falar de bolsa de valores é menos simples do que parece, né? Porque você fala assim, bom, a economia mexicana vai crescer, a bolsa vai bombar. Não, caiu 20%. A economia brasileira vai crescer, vai bombar. Não, então é mais complexo do que parece. Exatamente. E esse outro slide, a gente, num estudo próprio, tomando como referência um conteúdo do Valor Econômico, tentou estimar o volume de dívida líquida que acabou sendo acumulado nas 100 maiores empresas que a gente tem aqui no Brasil. É porque, a partir do momento em que temos juros maiores, a alavancagem passa a ser uma preocupação importante para algumas das nossas empresas aqui. E a gente teve uma elevação de 30% na dívida líquida, comparando o último resultado divulgado, ou seja, até o terceiro trimestre do ano passado, no acumulado dos últimos 12 meses, com o ano anterior. Ou seja, as empresas estão mais endividadas e esse custo de capital, esse acesso à dívida fica cada vez mais caro a partir de agora. Por isso que um cuidado importante que eu diria para as pessoas que buscam uma alocação individualizada, fazem o stock picking, é ter cuidado com o nível de alavancagem daquela empresa, ter um olhar para a estrutura de capital, a parte do balanço patrimonial da empresa que está financiando aquele negócio. Então, os passivos e o capital social, né? Então, empresas que estão muito alavancadas, elas tendem a ter os resultados mais prejudicados ainda mais nesse momento, por conta do resultado financeiro que vai pesar e pode acabar acumulando em prejuízo naquele resultado daquele exercício. Então, esse é um ponto importante para a gente observar, né? E ali no ponto extremo, a gente teria a última coluna, empresas que têm mais caixa do que dívida. Então, seria aquilo que a gente poderia julgar como antifrágil, porque quem tem caixa nesse momento, né? Empresas que têm um excedente de caixa, conseguem rentabilizar isso a juros elevados. Então, esse é um ponto oposto e positivo para a gente pontuar aqui. Agora, falando sobre esse gráfico, apesar da gente ter elevado o nível de dívida líquida, em termos de alavancagem sobre o resultado operacional, a gente percebe que isso foi aumentando desde 2021,
para um múltiplo de até 1,7 vezes em relação ao EBITDA. O EBITDA é o lucro operacional. Então, você vai pegar a receita da empresa, vai deduzir os impostos, descontos, devoluções, vai ter o lucro bruto, tira os custos dos produtos vendidos, e aí você vai chegar no famoso lucro operacional. O quanto que aquela empresa gera de lucro diante daquilo que ela tem de operação. Aí a gente percebe que essa relação ela foi aumentando aos poucos, né, desde 2021, mas ainda em patamares bem razoáveis. Aqui no Brasil, a gente admite um múltiplo de dívida líquida sobre o lucro operacional de até 3 vezes. Ou seja, em 3 anos de atividades operacionais, ela conseguiria arcar com aquele endividamento, né? E um ponto que eu acho legal de destacar, e aí a gente vira um pouco a chave e olha sobre a perspectiva positiva, é que a partir do terceiro trimestre do ano passado, esse múltiplo deu uma leve queda. Opa, então, no gráfico anterior a gente mostrou que o endividamento das empresas aumentou, ao mesmo tempo que essa relação sobre o lucro das empresas diminuiu. Ou seja, as empresas estão lucrando apesar do cenário desafiador, apesar do custo de capital bem elevado, e isso tem se sobressaído em relação a esse endividamento que elas contraíram. Esse é um ponto positivo para a gente destacar, que joga um holofote também para outros múltiplos, né? A gente mostrou dívida líquida sobre o lucro operacional, mas outros múltiplos que a gente vai mostrar daqui para frente também indicam para a gente que o momento é positivo se a gente olhar da ótica das empresas para o cenário, não o famoso bottom-up, né? Olhar como é que está o resultado daquela empresa e depois chegar no cenário, enquanto que o top-down, né, olhar para o cenário, tudo isso que o Renan introduziu muito bem, está bem desafiador.